Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo vídeo do dia. Como sempre, recheadaço de informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço para você deixar o seu like marotaço, que ajuda a gente bastante. E claro, se for a primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações. Além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram, beleza? Bom, a situação é a seguinte, tem muita informação para trazer para vocês de STJD, novidades importantes. O STJD já fez a denúncia aí em cima do Sport e de alguns atletas do Vasco, e vocês vão entender exatamente o que está rolando aí nos tribunais. Antes, você que se amarra aí naquela notícia, informação, eu te recomendo baixar o aplicativo da OneFootball. Ele é 100% gratuito. Nele você tem as tabelas dos campeonatos, classificação, jogos, melhores momentos das partidas do Brasileirão. Pode assistir de graça os jogos do campeonato alemão e também dinamarquês. Além de poder personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão e toda a notícia do Vasco. O aplicativo manda a notificação na tela do seu celular. Baixa o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, a situação é a seguinte. Eu vou ler para vocês uma matéria do Globo Esporte para vocês entenderem um pouco melhor as entranhas, e aí eu vou para a nota oficial do STJD indiciando o Esporte Clube do Recife e a Ilha do Retiro, e aí eu trago para vocês aqui um pouco de opinião para vocês entenderem. Então eu vou desmembrar em dois momentos. Beleza? A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva deu entrada na noite desta segunda-feira com um pedido de concessão liminar e suspensão preventiva contra Ceará e Sport pelas invasões de campo ocorridas no último domingo no Castelão e na Ilha do Retiro, em jogos da Série A e B do Campeonato Brasileiro, contra Cuiabá e Vasco da Gama. Os dois clubes foram denunciados em 3 artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o artigo 205, o artigo 211 e o 213, também nos artigos 19 e nos artigos 20 do Regulamento Geral de Competições da CBF, podendo ser punidos com perdas de mando de campo de 1 a 10 partidas, multa e também de pontos. O artigo 205 do CBJD e 19 do Regulamento Geral de Competições fala em perda de pontos, no caso para o Sport e também para o Ceará, caso haja comprovado que as partidas em questão foram suspensas comprovadamente por causa de respectivas torcidas. No entanto, de acordo com o advogado especializado em direito esportivo, Luiz Eduardo Barbosa, procurado pelo GE, a punição não se encaixa nos dois casos, uma vez que ambas as partidas foram dadas como encerradas e não suspensas. Em liminar, a Procuradoria pediu ainda a interdição da Arena Castelão e a Ilha do Retiro, que as equipes joguem em portões fechados nas próximas partidas como mandante e não tenham direito à carga de ingresso nos jogos visitantes. Beleza? O Sport tem 3 jogos a fazer no campeonato, 2 fora de casa e 1 em casa. Se ele for punido, ele deve perder mando de campo e caso também tem também a possibilidade de jogar sem público, beleza? E fora da Ilha do Retiro. Então ficou claro para todo mundo aí? Eu vou seguir para vocês aqui. Vou ler inclusive os artigos que os dois clubes foram enquadrados. O artigo 205 diz o seguinte: impedir o prosseguimento de partida, prova ou equivalente que estiver disputando, por insuficiência numérica intencional de seus atletas ou por qualquer outra forma. Pena: multa de 100 a 100 mil reais e perda de pontos em disputa a favor do adversário na forma do regulamento. Parágrafo 1º. A entidade da prática desportiva fica sujeita às penas desse artigo se a suspensão da partida tiver sido comprovadamente causada ou provocada por sua torcida. Artigo 211. Deixar de manter o local que tem indicado para a realização de evento com infraestrutura necessária a assegurar plena garantia e segurança para a sua realização. Pena: multa de 100 a 100 mil reais e interdição do local, quando for o caso, até a satisfação das exigências que constem em decisão. Ou seja, o Sport e o Ceará podem ser multados de 100 a 100 mil reais e o estádio interditado até que se façam mudanças
que serão exigidas pelo STJD para trazer mais segurança ao evento. Por exemplo, no caso da Ilha do Retiro, tinha aquele portãozinho de grade ali, de frente para a ambulância dos bombeiros, onde aconteceu aquela brutalidade de uma bombeira ser chutada no chão. Então, ali poderia ser um dos motivos, fazer uma obra de mudança naquele lado ali, para poder se trazer mais segurança e evitar novas invasões. Outro caso, tiveram torcedores que entraram pela faixa central do campo, porque o muro não era muito alto, eles conseguiram pular e foram ao gramado. Mais ou menos na direção ali, onde o massagista do Vasco foi chutado covardemente pelo jogador do Sport, Carlos Eduardo. Essas podem ser algumas das exigências que o STJD mande o Sport fazer na Ilha do Retiro, para que eles possam voltar a receber público. Beleza? Ficou claro? Dei só aqui 2 exemplos de sugestões. Não quer dizer que isso vai acontecer, tá? Foi só para exemplificar e vocês entenderem um pouco melhor essa situação. Artigo 213. Deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir. Primeiro, desordens em sua praça de desporto. Segundo, invasão do campo ou local da disputa do evento desportivo. Terceiro, lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento. Pena de 100 a 100 mil reais. Teve desordem, nós vimos briga generalizada, invasão ao campo ou local. Então, no artigo 213, dá para enquadrar o esporte em nas 3, porque tem lançamento de objetos no campo. Pena de 100 a 100 mil reais. Parágrafo 1º. Quando a desordem, invasão ou lançamento de objeto for de elevada gravidade ou causar prejuízo ao andamento do evento desportivo, a entidade deve praticar e poderá ser punida com a perda do mando de campo de 1 a 10 partidas, provas ou equivalentes quando participante de competição oficial. A competição era oficial no Campeonato Brasileiro da Série B e houve sim gravidade e prejuízo à partida. A partida foi paralisada e não retornou. Então tá enquadrado dentro do parágrafo 1º aqui essa situação do jogo entre Vasco e Sport. E agora o parágrafo 2º. Caso a desordem, invasão ou lançamento de objeto seja feito pela torcida da entidade adversária, que seria o caso do Vasco ou do Cuiabá, que não foi o caso, tanto a entidade mandante, que seria o Sport e o Ceará, como a entidade adversária serão punidas, mas somente quando comprovada que também contribuíram para o fato. Ou seja, vamos supor que a barbárie tivesse partido da torcida do Vasco. O Vasco seria punido porque foi a sua torcida que cometeu o ato, mas o Sport também, porque quem é obrigado a dar segurança para o evento é o mandante. E como o mandante do jogo era o Sport, ele seria punido não pela sua torcida, caso tivesse sido uma situação feita pela torcida do Vasco, mas por ele ser o mandante e não ter conseguido dar estrutura suficiente para evitar esse tipo de problema. Ficou claro para todo mundo? Agora eu vou seguir aqui já para o final. Artigos que clubes foram denunciados no Regulamento Geral das Competições em 2022. Artigo 19. Uma partida só poderá ser adiada, interrompida ou suspensa caso ocorra pelo menos um dos seguintes motivos. Primeiro, falta de segurança. Outro, conflitos ou distúrbios graves no campo ou no estádio. Inclusive, o árbitro Rafael Claus alegou falta de segurança tanto dele e de sua comissão como dos atletas para retornar à partida. Então, o Sport está sim enquadrado dessa situação aqui, ó. Artigo 20. Quando a partida for suspensa por qualquer dos motivos previstos no artigo 19 do RGC, assim se procederá após o julgamento no processo do STJD. Primeiro, se o clube que deu causa à suspensão da partida estava vencendo a partida ou estava empatada, o tal clube será declarado perdedor pelo score de 3 a 0. Exemplo, o Sport tivesse ganho o jogo por 1 a 0, ou como aconteceu, o jogo terminou 1 a 1, nesse caso ele sendo punido no STJD, o time que teria empatado, que foi o que aconteceu, o jogo acabou 1 a 1, ou se o Sport tivesse ganho o jogo, que é o que aconteceria se não tivesse saído o gol do Raniel, o Sport perderia os pontos, o Vasco ganharia os 3 pontos e o placar seria 3 a 0, beleza? Então também se enquadra aqui. Agora vamos falar dos atletas do Vasco denunciados.
A Procuradoria do STJD denunciou o meia Luiz Henrique e o atacante Raniel, ambos do Vasco, por provocarem a torcida do Sport na comemoração do gol de empate do clube carioca. Na súmula da partida, o árbitro Rafael Claus narrou que expulsou Luiz Henrique por arremessar um tênis e uma cadeira na direção da torcida adversária, enquanto Raniel foi advertido por atitude antidesportiva ao provocar a torcida adversária. Raniel responderá no STJD do futebol por infração no artigo 258-A do CBJD, que prevê suspensão de 2 a 6 partidas. Já Luiz Henrique responderá aos artigos 258, com suspensão de 1 a 6 partidas do artigo 258, que prevê, já informei já a possível pena. A Procuradoria requereu ainda a suspensão preventiva de ambos, com base no artigo 35 do CBJD, que foram encaminhadas para análise do presidente Otávio Noronha. A previsão é que os processos entrem na pauta de julgamentos em primeira instância já na próxima semana. Então, para vocês entenderem aqui, o Sport pode perder manos de campo nessa reta final, jogar sem público nos seus jogos como mandante e tem a possibilidade também de tomar um WO e perder aí os pontos da partida pela situação da falta de segurança, que foi o que o Rafael Claus alegou para encerrar a partida. No caso do Vasco especificamente, o Raniel pode pegar de 1 a 10 jogos e já o atleta Luiz Henrique de 2 a 6 jogos, caso ambos sejam punidos dentro do STJD. Beleza? Para finalizar agora, eu li a matéria do GE e vim pautando, e agora eu vou ler para vocês a publicação do próprio STJD, para vocês entenderem de forma oficial como se posicionou o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva. A Procuradoria da Justiça Desportiva já deu entrada nas denúncias com pedido de concessão liminar e suspensão preventiva contra as cenas lamentáveis de violência ocorrida na partida entre Ceará e Cuiabá pela Série A e Sport Vasco pela Série B. Nas denúncias liberadas na tarde desta segunda-feira, dia 17 de outubro, foi feita ontem, a Procuradoria denunciou os clubes Ceará e Sport em 3 artigos. Eu vou só encurtar a leitura, que eu já li todos os artigos para vocês na matéria anterior. Beleza? Vamos seguir agora aqui. A Procuradoria ainda denunciou os atletas Luiz Henrique e Raniel pela infração do artigo 258 do CBJD. Beleza? Agora eu vou ler para vocês a peça do que foi relatado especificamente no jogo entre Sport e Vasco. Tem aqui dentro da matéria do próprio STJD no site oficial sobre o Ceará e Cuiabá, mas esse jogo aí já não interessa a gente. Ó, a súmula do Rafael Claus. Durante a comemoração do gol, a equipe do Vasco da Gama, próxima à torcida do Sport, muitos objetos foram atirados ao campo de jogo, em direção aos jogadores, entre eles pedras, chinelos, tênis, isqueiros e copos com líquido. Nesse momento, a torcida do Sport estourou o portão atrás do gol onde defendia a equipe do Sport. E começa uma invasão de muitos torcedores, não somente pelo portão, mas também por outros pontos da arquibancada. Informo que os mesmos agrediram jogadores visitantes que imediatamente correram para o seu vestiário. Um senhor e uma senhora, bombeiros civis, estavam trabalhando próximos ao portão. Inclusive, continuaram sendo agredidos após a senhora já estar caída e o senhor tentando protegê-la. Após observarmos todas essas ocorrências, vimos muitos torcedores sendo atendidos dentro do campo do jogo. E por sentirmos falta de segurança, lembro que eu narrei para vocês que um dos motivos do clube ser punido com perda de ponto, caso seja relatado na súmula, e tomar um 3 a 0, era esse aqui, ó, falta de segurança. Então tá enquadrado isso aqui na súmula do Claus, ou seja, o Vasco pode sim ganhar os 3 pontos da partida. Nos dirigimos ao vestiário da arbitragem, onde me reuni com os dirigentes Augusto Carreiras do Sport e Paulo Brax do Vasco, os treinadores Claudinei Oliveira do Sport e Jorge Amorim de Campos, o Jorginho do Vasco, e o tenente-coronel da Polícia Militar, Washington Souza. Comunicamos o encerramento da partida para não sentir segurança em relação à minha integridade física e dos demais profissionais envolvidos no jogo, tanto os atletas do Vasco como os atletas do Sport.
além do ambiente totalmente impossibilitado para a prática do esporte de futebol. A partida foi encerrada. Informa ainda que o comunicado ocorreu aproximadamente 45 minutos após o jogo ter sido paralisado. Eu vou fazer uma breve pausa aqui, porque tem um fato importante. O Rafael Claus fez uma alteração hoje na súmula, informando que ele esqueceu de colocar uma situação. Eu vou ler para vocês agora aqui rapidinho também a alteração que o Rafael Claus fez na súmula. Adendo à súmula, informo que observando a súmula no site da CBF após a sua finalização, notei que os horários de início, reinício e términos de primeiro e segundo tempo, por algum motivo não ficaram registrados no sistema. Após o envio da súmula para o site da CBF, assim registro nesse documento os dados faltantes para que a súmula fique completa. Início do primeiro tempo, 4 da tarde. Término do primeiro tempo, 4 horas e 47 da tarde com acréscimo de 2 minutos. Reinício do segundo tempo, 17 horas e 2 minutos. Término do segundo tempo, 17 horas e 52 minutos. Acréscimo de 5 minutos. Registro que tanto o horário do término do segundo tempo quanto o acréscimo do segundo tempo aqui, do primeiro e do segundo tempo, registrados eram previsões, já que em virtude do tumulto narrado, a partida não pôde ser continuada. Os atletas já estão narrados na súmula da partida. Sem mais, Rafael Claus, está até o CPF dele na matéria aqui de forma errada, né? Galera, eu tinha que ter dado uma rabiscada no CPF aí do árbitro, para evitar aí os estelionatários de plantão. Beleza? Então é isso. É uma informação também importante, o Vasco não é réu no processo, tá? Eu tô fazendo até questão de ler tudo direitinho aqui. O Vasco não é réu dentro desse processo. Ou seja, quem está sendo julgado é o Sport pela falta de segurança e toda a confusão que aconteceu, e os 2 atletas do Vasco, Raniel e Luiz Henrique. Ou seja, não tem nenhuma possibilidade por hora do Vasco ser punido e perder mando de campo, perder ponto, nada disso. Quem vai ser julgado e caso condenado é o Sport, beleza? Bom, galera, é isso. Essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Então, pelos fatos narrados aqui, existe sim a possibilidade do Vasco ganhar os 3 pontos. Hoje é terça-feira e o julgamento deve ocorrer na semana que vem, faltando 2 rodadas para o encerramento da Série B. Beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. Qualquer momento que volta, nós tamo junto. Valeu, fui!